Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de física, tá? Para a aula de hoje, gente, eu preparei somente uma revisão para vocês, certo? Essa revisão vai ser a respeito dos conteúdos que a gente viu até então, como é que eu passei nesses dias. Lembre que os assuntos que a gente viu aí foi espaço, referencial, velocidade, aceleração e movimento uniforme. A gente vai fazer uma revisão sobre esses conteúdos, tá, gente? Porque eu vou passar um desafio para vocês e esse desafio ele vai cair em cima desses assuntos, né? Vai ser questões envolvendo esses assuntos. Então vamos fazer essa pequena revisão, tá? Começando. Gente, lembre que o capítulo do livro que a gente está envolvendo esses conteúdos é sobre cinemática, né? É na área de cinemática, na parte da física que envolve cinemática. Então, olha só, observamos ao nosso redor um mundo em movimento. Podemos notar os carros se locomovendo, as pessoas andando, um objeto que cai e mais uma série de exemplos que poderiam ser citados. Quando fazemos a descrição do movimento sem nos preocupar com as suas causas, estamos entrando em uma área da física conhecida como cinemática. Então, gente, olha, se a gente vê, por exemplo, um carro em movimento, uma pessoa é, com paraquedas, né? Caindo de paraquedas, uma pessoa andando de bicicleta, de esqui, de trem, andando de trem. Se a gente não se preocupar com o que causou esse movimento, o fenômeno que ocasionou esse movimento, nós entramos na área de cinemática. Nós vamos estudar a cinemática, né? Olha só, nós vimos o conceito de referencial, não sei se vocês lembram, mas olha só, o referencial um referencial é o corpo ou lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Ao mudar o referencial, a percepção dos fenômenos também muda. Gente, lembra que se eu considerar algo como referencial, então eu vou analisar, né, eu vou observar o que vai acontecer com o móvel em relação a esse referencial. Quando fala que referencial é o corpo ou lugar a partir do qual observamos, na qual as observações de fenômenos diversos são feitas, é porque a gente vai analisar o que vai acontecer em cima de um móvel, em cima de um corpo, né? Em cima de um objeto, sei lá, de um lugar. Então, se a gente toma como referencial um corpo, a gente tem que analisar o que está acontecendo com esse corpo. Se a gente toma como um referencial um lugar, a gente tem que analisar o que está acontecendo a respeito desse lugar. Só podemos dizer que um objeto está em movimento ou não a partir de um referencial. É possível que um corpo esteja em movimento para um observador e parado para outro. É aquele negócio, né? Aqueles exemplos que eu passei até na sala, gente. Se, se uma pessoa está dentro de um ônibus e ela toma como referencial uma árvore que está na calçada, né? O ônibus está em movimento, ela toma como referencial uma árvore que está na calçada. Se ela tomou como referencial isso, ela vai estar em movimento em relação a esse referencial. Porque se o ônibus está andando, né? Está numa trajetória, está se movimentando numa trajetória, então ela vai estar em movimento. Agora, se ela está dentro do ônibus, mesmo o ônibus em movimento, está andando, mesmo o ônibus em movimento, se ela está dentro do ônibus e toma como referencial uma pessoa que está dentro do ônibus, aí nesse caso, ela estaria em repouso em relação a esse referencial. Então, se é para mim determinar se um corpo está em movimento ou está em repouso, depende do referencial que nós tomamos, né? Lembra disso aí. Eu vou ter essa imagem aqui justamente para tomar como exemplo, tá? Então, imagine que um casal está andando de quadriciclo numa pista e se o motorista ali, o piloto, ele toma como referencial uma pedra ou uma pessoa que está parada em pé nessa pista, se esse quadriciclo estiver em movimento, né, estiver andando, então, em relação a esse referencial, eles vão estar em movimento.
Agora, se ele toma como sua parceira que está atrás, como ponto de referencial, né, o seu referencial, como ponto de referência, aí nesse caso ele vai estar em repouso, mesmo o quadriciclo estando andando, certo? Outro exemplo aí, olha só, em uma viagem de carro, você observa o velocímetro e ele indica 100 quilômetros por hora. Ao mesmo tempo, o seu veículo está ultrapassando um caminhão cujo velocímetro indica 80 quilômetros por hora. Aí a pergunta que tem ali, ó, será que o caminhoneiro irá observar o seu carro também a 100 quilômetros por hora? Olha, para responder essa questão, gente, a gente tem que considerar o assunto de referencial, tá? Porque, olha só, se você que está dirigindo seu carro a 100 km por hora vai ultrapassar esse caminhão que está a 80 km por hora, nesse caso, há um ponto de referência um para o outro, tá? Você toma como referencial o caminhão, tá? E assim como o caminhão toma o seu carro como referencial. Nesse caso, os dois vão estar em movimento, né? Vai estar em movimento. Se tomar como referencial, está em movimento. Mas a pergunta que faz ali, ó, o caminhoneiro vai observar o seu carro também a 100 km por hora? Aí, nesse caso, a resposta é bem simples, né? Nesse caso, ele vai observar o seu carro a 20 km por hora, né? Numa velocidade de 20 km por hora. Porque se o seu está a 100 e o dele está a 80, o seu carro vai estar com a velocidade maior de 20 km, né? 20 km por hora. Então, ele vai ver o seu carro numa velocidade de 20 km por hora. Para o caminhoneiro que está em movimento, aqui é a resposta, tá? Para o caminhoneiro que está em movimento, ele não verá o seu automóvel a 100 km por hora, mas a 20 km por hora, ou seja, a velocidade do seu carro menos a velocidade do caminhão. Se você e o caminhão estivessem em sentidos opostos, qual seria a sua velocidade em relação ao caminhão? Essa aí é outra pergunta que eu deixo no ar, tá? Então, pausa o vídeo e tenta responder aí. Pensa aí um pouquinho. Certo? Pensaram? Olha só. Nesse caso aqui, se estão em direções opostas, né? Um está vindo para cá e o outro está nessa direção, sentidos opostos. Nesse caso, a velocidade que um vai ver em relação ao outro vai ser a soma das velocidades. No exemplo anterior, né, quando pergunta se ele vai fazer uma ultrapassagem, qual é a velocidade que o caminhoneiro vai ver? Vai ser 20 km por hora, que faz a subtração, né, 100 menos 80. Nesse caso, vai fazer a soma das velocidades, que seria 100 mais 80, então seria 180 km por hora, né? Que vai ser a soma dos 100 mais a soma dos 80. Então, vai ser uma velocidade bem maior que eles vão ver, que vai passar um pelo outro, certo? Aí nós temos aqui, gente, o conceito, né, explicando um pouquinho o que é trajetória. Olha o que está dizendo ali. A trajetória pode ser considerada como um conjunto dos pontos percorrido por um móvel. Conjunto dos pontos percorrido por um móvel. Olha só, se você vai sair da sua casa, né, e vai até a escola. Olha que há uma trajetória aqui em vermelho. Isso aqui é uma trajetória, gente, que indica todo o caminho, toda a trajetória que um corpo vai fazer, que um móvel vai percorrer. Trajetória é isso aqui, ó. Esse caminho que o móvel vai fazer para chegar até o seu destino. Então, observe que eu tenho aqui uma trajetória A e aqui eu tenho outra trajetória com a trajetória B, né? Que parece essa ter bem mais curta do que a A. Então, trajetória é justamente esse caminho que o móvel vai fazer para chegar ao seu destino. Então, tem isso aqui como exemplo, trajetória, né? E tem esse outro exemplo aqui, que é quando, por exemplo, uma pessoa vai chutar uma bola, observa que a trajetória da bola vai ser essa daqui, ó. Ele chuta para cima, né? Vai chutar para cima em direção ao gol. Então, olha aqui, a trajetória que vai fazer vai ser essa. Quando fala que trajetória pode ser considerada como um conjunto dos pontos percorridos pelo móvel, então observa que a bola está aqui, é como se fosse o primeiro ponto, a bola vai passar por aqui como se fosse o segundo ponto da trajetória, passa por aqui terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, até chegar no destino final.
Então, trajetória é isso, tá? Lembra, trajetória. Espaço, conceito de espaço, tá? Lembre que espaço é a posição ou localização de um objeto em certo instante, que é um momento, em relação a um determinado referencial. Então, vou ter como exemplo aqui essa imagem. Então, observa que eu tenho essa trajetória. Observa que eu tenho essa trajetória aqui, tá? Essa reta. Na verdade, não é reta, né? É como se fosse uma curva. E observa que, por exemplo, um móvel ele vai sair aqui da origem desse pontinho preto e vai até esse ponto P, né? Observa que esse espaço, essa distância percorrida por esse móvel, né? Essa distância é justamente o espaço percorrido por ele. Então, lembre que espaço é a posição, né, de um objeto em certo instante em relação a um determinado referencial. Se tomar como a origem o referencial e ele está aqui, o espaço é justamente essa distância que separa ele do referencial. Então, isso aqui é espaço, tá? Lembre que espaço é representado pela letra S, tá? Representado pela letra S. Beleza. Lembra aí o que é variação de espaço. Variação de espaço. Gente, para me determinar a variação de espaço, lembre que é só pegar espaço final menos espaço inicial, né? Olha só aqui, ó. Lembre que delta, esse delta aqui na física, essa letrazinha aqui grega, ela representa justamente variação. S é espaço, então variação de espaço. Olha só que variação de espaço é a mesma coisa que S menos S0, onde esse zero aqui representa espaço final, tá aqui, ó, S espaço final, e esse S0 representa espaço inicial. É só pegar espaço final menos espaço inicial. Tem essa ilustração aqui para mostrar melhor, tá? Olha que tem esse imóvel aqui, certo? E tem esse imóvel aqui, dois móveis. Se quer determinar o espaço, né, entre esses dois móveis, observe que ele está representado sobre uma reta que poderia ser numerada ou não, né? Observe que se eu quero determinar a distância entre esses dois móveis, eu posso justamente fazer a variação do espaço, que é ΔS, que é isso que está representado aqui em cima. E como é que eu determino esse ΔS? É só pegar o espaço final, que no caso seria sair daqui até aqui, que aqui seria o final, certo? Observa que é representado por S2, vai daqui até aqui, S2, espaço final. E esse aqui é da onde está se iniciando a minha contagem, né? Se eu quero sair daqui para chegar aqui, aqui vai ser o espaço inicial e aqui vai ser o espaço final. Observa que o espaço inicial tem esse valor aqui, ó, chamado de S1. Então, se eu quisesse determinar qual é a variação de espaço ou a distância entre esses dois móveis, né? Ou eu poderia até falar que qual é o espaço percorrido por um móvel, por esse móvel aqui. Eu posso calcular isso através de variação de espaço, ΔS, que é só pegar S2 menos S1, beleza? De uma forma assim, que fique mais simples, gente. Imagine aqui se eu contar, né? Aqui é 0, aqui vai ser 1, 2, 3, 4. Ou seja, o espaço inicial é 4. 4. Aí vem 5, 6, 7, 8, 9. O espaço final é 9, tá? Espaço inicial é 4, espaço final é 9. Se eu quero determinar a variação de espaço, né? Quanto ele percorreu aqui, é só fazer espaço final menos espaço inicial. Então, seria 9 menos 4. E se eu faço 9 menos 4, dá o quê? Dá 5. Ou seja, o espaço entre esses dois móveis, ou o espaço percorrido por um móvel, seria 5. Que é só observar aqui, ó. Se ele começar aqui, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai percorrer um espaço de 5 unidades. Certo? Então, variação de espaço é isso. Exemplo. Um homem fez uma caminhada partindo do marco zero, do marco 10 quilômetros e chegando ao marco 50 quilômetros. Qual é a variação de espaço que o homem percorreu? É como se fosse isso aqui, ó. Imagine que isso aqui é o homem, a pessoa, né? Aqui é aqui é o marco inicial, que é o marco 10, onde ele está iniciando, marco 10 quilômetros,
E aqui no final seria o marco 50 quilômetros, onde ele vai chegar. Se eu quero determinar a variação de espaço aí, é só fazer o quê? Pega 50 menos 10, que é espaço final, que é onde ele vai chegar, menos o espaço inicial, onde ele começou o seu percurso. Então, 50 menos 10 dá 40, ou seja, a variação de espaço aqui vai ser 40 quilômetros. Beleza? Tá aqui a resposta. Ó. É só fazer ΔS, variação de espaço, vai ser S, espaço final menos espaço inicial. Olha aqui, o espaço final é 50, tá? Tá aqui, ó, no lugar do S colocou 50. E o espaço inicial é 10, então ficou 50 menos 10, ou seja, a variação de espaço vai ser 40 quilômetros. Beleza? Foi isso. Aí assim nós podemos dizer o seguinte, então, o homem percorreu durante a caminhada 40 quilômetros, sendo este valor a variação de espaço ΔS. Está aqui a resposta desse exemplo. Beleza? Vamos para o próximo. Outro exemplo aí, ó. Um automóvel parte do quilômetro 12 de uma rodovia sempre no mesmo sentido até o quilômetro 90. Aí, chegando, retorna pela mesma rodovia até o quilômetro 20. Calcule para esse automóvel a variação de espaço e a distância percorrida na ida e na volta juntas. Uma coisa que eu falei na sala, tá? Eu falei quando eu estava dando conteúdo. Gente, lembre que quilômetro 12 não significa que o móvel já percorreu 12 quilômetros. Significa que ele toma como início do seu movimento, ou seja, o espaço inicial, a partir do quilômetro 12. Aí ele começou aqui e ele vai até o quilômetro 90. Se eu quero determinar primeiro a variação de espaço, que é o que pede primeiro aqui, ó, variação de espaço, a variação de espaço ΔS é só você pegar espaço final, que é 90, menos espaço inicial, que é 12, né? Faz 90 menos 12. E, gente, 90 menos 12 dá o quê? Dá 78, né? 78 quilômetros, ou seja, o espaço, a distância, a variação de espaço percorrida vai ser de 78 quilômetros, certo? Grava na cabeça que eu boto já a resposta ali. Beleza. Aí pede para determinar qual é a distância percorrida na ida e na volta juntas. Distância percorrida. Aí, gente, se quer saber toda a distância que ele fez, né? Toda a distância que ele percorreu nessa ida e volta. Olha que se ele saiu do 12 e foi até o 90, ele andou 78, né? 78 quilômetros. Aí quando ele chegou lá no 90, ele voltou. Eita, desculpa. Desculpa aqui, eu errei na variação de espaço. Perdão, gente, eu errei aqui por quê? Porque eu esqueci dessa informação aqui, ó, quilômetro 20. Esqueci dessa informação. Ele saiu do 12, né? Ele teve como espaço inicial o 12. Ele foi até o 90, só que ele voltou para o 20. Ou seja, o espaço final vai ser o 20 quilômetros, né? O quilômetro 20. Desculpa aí. Então, o espaço inicial é 12, né? Quilômetro 12. O espaço final é o quilômetro 20. Então, para mim fazer a variação de espaço, vai ser 20 menos 12. Desculpa aí, 20 menos 12. 20 menos 12 dá o quê? 8. 8 quilômetros, ou seja, a variação de espaço vai ser 8 quilômetros. Desculpa, não vai ser 78, como eu falei, vai ser 8 quilômetros, tá? Então, a variação de espaço aí vai ser 8 quilômetros. Aí, agora sim, eu vou determinar a distância percorrida na ida e na volta. Se ele saiu do 12 e foi até o 90, ele andou 78 quilômetros. Aí, quando ele chegou lá no 90, ele voltou para o quilômetro 20. Ou seja, 90 menos 20, né? 70 quilômetros. Ele vai andar voltando 70 quilômetros para chegar no quilômetro 20. Então, ele andou 72 indo e andou 70 voltando. Não foi? Então, vai ser 78 mais 70. E se eu faço 78 mais 70, vai dar o quê? 148. Ou seja, a distância percorrida, a distância total percorrida na ida e na volta vai ser 148 quilômetros. Aí aqui está a resposta, tá, gente? Como eu falei para vocês, a variação de espaço vai ser 8 quilômetros, porque eu pego o espaço final que vai ser 20, né? Onde ele vai parar. Tudo bem que ele vai até o 90, mas ele volta, ele para no 20. Então faz espaço final que é 20
menos espaço inicial, que é 12. 20 menos 12 dá 8, tá? E a distância total percorrida vai ser do 12 até o 90 dá 78. Quando ele volta para o 20, ele vai voltar a 70. Então, 78 com 70 dá 148. Então, olha aí a diferença, tá? Variação de espaço e a distância total percorrida. Aí nós entramos agora no assunto de velocidade. Velocidade escalar média. Gente, lembra? Velocidade é a variação da posição de um móvel em relação ao referencial durante certo intervalo de tempo. A unidade de medida da velocidade média, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro por segundo, né? Essa é a unidade mais utilizada para determinar a velocidade. Mas lembre que eu falei para vocês que outra que é muito utilizada, principalmente aqui no Brasil, é o quilômetro por hora, né? A gente utiliza bastante, porque geralmente quando a gente vai representar deslocamento de um carro, de um caminhão, de uma bicicleta, de uma moto, a gente sempre fala em quilômetros por hora, né? Então, velocidade média vai ser justamente essa variação de espaço, né? Que um móvel ele vai percorrer num determinado tempo. E como é que eu determino essa velocidade? Para calcular a velocidade, basta fazer a razão entre a variação do espaço pela variação do tempo. Gente, tá aqui a formulazinha para me determinar a velocidade, tá? Velocidade é variação do espaço, ΔS, que é o que geralmente a gente viu no assunto anterior, né? Vou revisar agora há pouco. Dividido pela variação do tempo. Gente, variação do tempo é a mesma coisa de variação de espaço, assim, em termos de cálculo, tá? É só você pegar o tempo final menos o tempo inicial. Lembra aí? Então tá aqui, velocidade média, na escala média, é a mesma coisa que variação de espaço dividido pela variação de tempo. Só isso, beleza? Vamos para exemplo. Um automóvel parte de uma cidade localizada às margens do quilômetro 640 de uma rodovia retilínea. 2 horas depois, encontra-se no quilômetro 860 dessa mesma rodovia. Determina a velocidade média desse automóvel. Então vamos lá. Pensando aqui. Gente, como eu falei, é bom vocês darem uma pausa no vídeo, tá? E tentar responder. Pega uma folhinha de caderno aí, um lápis e tenta responder, dá uma pausa. Outra coisa, se o vídeo ficar um pouco longo, pausa o vídeo, vai relaxar um pouquinho, come alguma coisa e depois volta, tá? Não precisa assistir o vídeo direto. Aí pode ficar um pouco cansativo. Apesar que não é muito tempo, tá? Eu acho que meia hora termina. Olha só. Tentaram responder aí, vamos lá responder então. Ó. Se um automóvel parte da cidade localizada às margens do quilômetro 640, ou seja, aqui é o espaço inicial, né, onde ele vai iniciar, e 2 horas depois ele encontra-se no quilômetro 860, que eu poderia considerar isso aqui agora como espaço final, né? Espaço inicial, espaço final. Olha que o tempo percorrido, né, o tempo que durou para ele chegar até o quilômetro 860 foi de 2 horas. Está informando aqui na questão. Eu quero determinar a velocidade, é só pegar a variação do espaço e dividir pela variação do tempo. Se eu fizer a variação do espaço aqui, ó, 860 menos 640, vai dar 210, né? Que é a variação do espaço. Espaço final menos espaço inicial. Então dá 210. Sobre a variação do tempo. O tempo aqui, no caso, vai ser 2 horas, porque se eu pegar o tempo final, que é 2 horas, menos o tempo inicial, que é zero, né? Zero. Ele está começando agora, então não tem tempo ainda. Começou do zero, 0 segundos. Então vai ser 2 horas. Então vai ficar 210 dividido para 2, né? Tá aqui, ó. 210 dividido para 2. Então, olha aqui, quando eu fizer a divisão de 210 para 2, vai achar como resposta 110. Ou seja, a velocidade em escala média vai ser de 110 km por hora. Então, esse automóvel que saiu desse quilômetro e foi até esse, ele demorou no tempo de 2 horas, né, gente? Ele vai percorrer 110 quilômetros a cada 1 hora. Então, isso seria a velocidade. A cada 1 hora que passar, ele vai percorrer 110 quilômetros. E se vai passar 2 horas, vai ser 220, que é justamente a variação do espaço ali. Certo? Então, está aí velocidade média.
Outra coisa que é importante lembrar, gente, se eu tenho isso aqui, essa velocidade média de 110 quilômetros por hora, essa é a velocidade. Lembre que pode ser representada em quilômetros por hora ou pode ser representada em metro por segundo, né? Metro por segundo. Eu posso fazer a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. E como é que eu faço essa conversão? Eu só preciso utilizar essa relaçãozinha aqui, ó. Se eu vou transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu vou fazer o contrário, de quilômetro por hora, transformar para metro por segundo, eu divido para 3,6. Então, se eu vou transformar isso aqui que está em quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir para 3,6. E se eu dividir, vai ficar o quê? Ó? 110 km por hora, 110 dividido para 3,6. Quando eu dividir isso aqui, vai achar 30,5. 30,5 o quê? Metro por segundo. Então, 110 km por hora é a mesma coisa que 30,5 metros por segundo. Então, eu posso fazer essa conversão, tá? Ou eu divido, ou eu multiplico por 3,6. Vai depender de que para que você vai converter, certo? Lembra aí. Aí vem agora a aceleração. Aceleração é uma grandeza física vetorial e a sua unidade é um metro por segundo ao quadrado. A aceleração mede a mudança da velocidade em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar que a aceleração é a taxa de variação temporal da velocidade de um móvel. Gente, lembra aí que a aceleração, quando eu expliquei lá no assunto mesmo, que aqui é sua revisão, quando você tem um móvel que ele, com o passar do tempo, ele está aumentando sua velocidade, então ele está num movimento acelerado, ele está ocorrendo uma aceleração, né? Com o passar do tempo, ele aumenta a sua velocidade, então a aceleração. É como se um carro está parado, está em repouso, tá? Ele vai começar a se movimentar. Para ele começar a se movimentar, é preciso uma aceleração, tá? Então, você pisou lá no pedal do carro, começou a acelerar o carro. Com isso, com essa aceleração, com o passar do tempo, a velocidade do carro não vai aumentar, né? Começa em 0 km por hora, vai para 10 km por hora, 20 km por hora, 40 km por hora, dependendo do local, 100 km por hora. Então, a velocidade está aumentando com o passar do tempo. Se está aumentando com o passar do tempo, está ocorrendo aceleração, certo? Então, a aceleração basicamente é isso. E, gente, a unidade de medida para aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Enquanto velocidade é metro por segundo, tá? Metro por segundo, na aceleração é metro por segundo ao quadrado, beleza? Olha só, para mim determinar a aceleração, a formulazinha é essa. A de aceleração, tá? Tá aqui a aceleração média, a aceleração escalar média. E olha só, a unidade de medida já está dizendo aqui que é o metro por segundo ao quadrado. Para me calcular a aceleração, é só você pegar a variação da velocidade e dividir pela variação do tempo. Variação de velocidade é você pegar a velocidade final menos a velocidade inicial, né? Tá aqui, ó, variação de velocidade, que é dado em metros por segundo. E variação do tempo, como a gente já viu, é tempo final menos tempo inicial. Tá aqui, é representado em segundos. Certo? Então, para calcular a aceleração, a formulazinha é só essa aqui, ó. Variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Tá? Não confunda com velocidade. Velocidade é variação de espaço dividido pela variação de tempo. Aceleração é variação de velocidade pela variação de tempo. Certo? Aí nós temos aqui alguns tipos de movimentos de acordo com a aceleração. Tipos de movimento de acordo com a aceleração. Existem algumas classificações de movimento relacionadas ao módulo da aceleração de um móvel. Aí nós temos aí, gente, movimento acelerado, tá? Preste atenção nesse tipo de movimento, tá? Movimento acelerado. Quando a velocidade de um corpo aumenta a cada segundo, dizemos que o seu movimento é acelerado. A aceleração nesse tipo de movimento é positiva. Escuta só. No exemplo do carro que eu acabei de falar, se você pisa no pedal do carro, o carro começa a se movimentar, a aumentar sua velocidade.
Gente, se há um aumento com o passar do tempo, está ocorrendo uma aceleração, certo? Então, nesse caso, a gente fala que é movimento acelerado, né? Movimento acelerado, porque com o passar do tempo, a velocidade está aumentando, beleza? Movimento retardado. Nesse tipo de movimento, a velocidade do móvel diminui a cada segundo. Por isso, dizemos que o seu movimento é retardado. Quando a velocidade do móvel diminui, sua aceleração é negativa. Olha só, imagine que você está no carro, tá? Você está a 100 km por hora. Aí lá na frente da pista vai ter um quebra-mola. Para você passar pelo quebra-mola, você vai precisar diminuir sua velocidade, não é isso? Ou seja, você vai começar a pisar no freio. Gente, se você está freando o carro, ou seja, o carro está cada vez andando mais devagar. Nesse caso, se com o passar do tempo a velocidade está diminuindo, nesse caso eu tenho um movimento retardado, certo? A velocidade diminui com o passar do tempo, movimento retardado. Aí nesse caso a aceleração vai ser negativa porque você está diminuindo a velocidade. Se você aumenta a velocidade, está tendo uma aceleração, né? Movimento acelerado, logo a aceleração é positiva porque você está aumentando a velocidade. Se está diminuindo a velocidade, logo a aceleração vai ser negativa, certo? A gente vê daqui a pouco exemplo. Movimento uniformemente variado. Olha só, quando a aceleração do móvel é constante, dizemos que o seu movimento é uniformemente variado. No caso em que a sua velocidade aumenta de forma constante, o movimento é dito uniformemente acelerado. Caso sua velocidade diminua de forma constante, é chamado uniformemente retardado. Gente, isso aí é justamente o seguinte. Se você vai sair com o seu carro, tá? Só que quando você pisa no pedal, você vai pisar de forma que a velocidade sempre seja constante. Ou seja, se passar um segundo, vai aumentar 10 km por hora. Se passar 2 segundos, vai aumentar mais 10 km por hora. Passou mais um segundo, aumenta mais 10, mais 10, mais 10. E assim por diante. Então, nós chamamos aí movimento uniformemente variado. Aí, nesse caso, pode ser uniformemente acelerado ou uniformemente retardado. Se você acelera e a velocidade está aumentando igualmente com o mesmo passar de tempo, então posso chamar de uniformemente acelerado. Se você freia e vai reduzindo a velocidade, numa mesma, a velocidade está diminuindo sempre a mesma coisa, no mesmo intervalo de tempo, então é uniformemente retardado. Tá? Movimento uniforme. Gente, esse assunto aqui é até o último assunto que eu passei para vocês, tá? Movimento uniforme, que eu vou passar um pouco mais à frente. O movimento uniforme caracteriza-se por não apresentar aceleração. Nesse tipo de movimento, a velocidade é constante e a aceleração é nula. Olha, não confundam movimento uniforme e movimento uniformemente variado. No uniformemente variado tem aceleração. O carro está aumentando sua velocidade sempre a mesma coisa, certo? Então, há uma aceleração. Por exemplo, ele começa no tempo de 1 segundo, começa a 10 km por hora, no tempo de 2 segundos ele vai aumentar para 30 km por hora. Então, ele aumentou mais 10 a sua velocidade, certo? Além dos 10 que já tinha aumentado antes, aumentou mais 10, então foi para 30. Se ele vai fazer para 3 segundos, ele vai para 50 km por hora. Aumenta os 10, mais 10 e assim vai. Então, há aceleração. No movimento uniforme, não há aceleração. A aceleração é nula. Por quê? Porque a velocidade sempre vai ser a mesma, vai ser constante. Então, se ele começou o seu movimento com 50 km por hora, vai ser sempre 50 km por hora, indefinidamente. Sempre 50 km por hora. Ou seja, ele vai percorrer 50 km em 1 hora, 100 km em 2 horas, 150 km em 3 horas, ou seja, se a velocidade é constante, então ele vai se mover a determinados pontos sempre no mesmo tempo, né? Uma mesma distância, um mesmo espaço sempre no mesmo tempo. Movimento uniforme. Eu falo um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Exemplo, gente, exemplo. Sobre aceleração. Durante uma arrancada, a Cheetah consegue atingir a velocidade de 104 km por hora em um intervalo de tempo
de aproximadamente 9,6 segundos. Determine a aceleração média desse animal durante sua arrancada. Olha só, se quer determinar a aceleração, lembre que a aceleração é você fazer o quê? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Olha só, a variação da velocidade vai ser 104 km por hora, porque eu considero isso aqui como a velocidade final e a velocidade inicial zero, porque é quando ela estiver parada. Tá? Então, ela vai dar uma arrancada, ela está parada, vai dar uma arrancada. Ela vai chegar na velocidade máxima, né, de 104, ou seja, velocidade final, 104 km por hora. E o tempo vai ser 9,6 segundos, né? Só tem ele. Tempo inicial zero, tempo final 9,6. Então vai ficar 104 km por hora dividido para 9,6, certo? Olha só, tá aqui a resolução, tá? Vou botando aqui, ó. Para calcularmos a aceleração média da chita, usaremos a fórmula da aceleração média. Além disso, devemos converter a velocidade de km por hora para metro por segundo. Olha só que a fórmulazinha é essa, né? Aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Como eu já falei, o 104 vai ficar dividido para 9,6, né? 104 em cima e 9,6 embaixo. Só que observa, gente, que os 104 km por hora está em km por hora. Para mim achar a aceleração, que a aceleração é dada em metro por segundo, a gente vai ter que converter 104 km por hora para metro por segundo, né? E como é que eu faço essa conversão? Voltando aqui rapidinho. Aqui, ó, de quilômetro por hora para metro por segundo, é só dividir para 3,6. Então, lá eu teria que dividir para 3,6, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter 104 e divide para 3,6. Então, tá aqui, ó. Dividindo a velocidade de 104 pelo fator 3,6, teremos uma velocidade final de 28,9. Então, se fizer a divisão de 104 para 3,6, vai achar como resposta 28,9. Então, fica 28,9 metros por segundo. Aplicando os dados na fórmula anterior, nós temos o seguinte cálculo. Então, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial, que eu falei para vocês que é zero. Não precisa nem colocar esse menos zero, tá? Vai ficar 28,9 dividido para 9,6. E quando eu fizer essa divisão, vai ter como resposta 3 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aqui a aceleração, certo? Essa é a resposta dessa questão. A aceleração média dessa chita, nessa arrancada, tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Outro exemplo aí. Determina a velocidade final de um móvel que inicia um processo de frenagem que dura 8 segundos, com desaceleração constante de 2,5 metros por segundo ao quadrado, sabendo que a velocidade inicial do móvel era de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Uma coisa que eu não falei aqui, gente, mas observa só. Nesse exemplo aqui anterior, se tá fazendo uma arrancada, né? A chita está fazendo uma arrancada, ou seja, a velocidade está aumentando com o passar do tempo, a aceleração, olha que a aceleração aqui deu positiva, né? Está ocorrendo um movimento acelerado. Então, aceleração positiva. Nesse exemplo aqui, olha que vai ocorrer uma frenagem, ou seja, vai frear, né? Um carro está numa velocidade, vai diminuir a velocidade, então vai fazer uma frenagem, vai frear o carro. E essa frenagem vai ter um tempo de 8 segundos, uma duração de 8 segundos, tá? Começa a frear o carro até que o carro diminua realmente para 20 metros por segundo, vai demorar 8 segundos. Então, a desaceleração, ou seja, a aceleração nesse caso vai ser de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ou seja, que é a aceleração, já está dando na questão quanto é que vale. Vale 2,5 metros por segundo ao quadrado. Só, gente, que se vai haver uma desaceleração, ou seja, ocorrer um movimento retardado, isso significa que essa aceleração é negativa. Então, esse 2,5 aqui, na verdade, é menos 2,5, certo? Então, vai ficar 2,5. O tempo, que é o ΔT, que vai ficar embaixo, né? Porque é A igual a ΔV, né? Que a formulazinha é essa aqui, lembre. Aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O ΔT é 8 segundos, que é o que está dando na questão. O ΔV é a variação de velocidade, que é velocidade final menos velocidade inicial.
observa, gente, que sabendo que a velocidade inicial do móvel é 20 metros por segundo, né? Velocidade inicial, aí quer saber, determina a velocidade final, que é o que está pedindo a questão aqui. Então vai ficar delta aceleração é igual a delta V sobre delta T. No delta V lá em cima vai ficar velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final vou deixar V mesmo, porque é o que eu quero achar. Velocidade final eu vou botar 20 aqui, ó, 20 metros por segundo. Vai ficar assim, ó, observa. Para resolvermos o exercício é necessário adotarmos o sinal da aceleração como negativo, pois o movimento descrito pelo anunciado é retardado. Fazendo, teremos que resolver o seguinte cálculo. Olha só, no lugar do A, da aceleração, colocou menos 2,5. Ficou igual velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final que a gente quer achar, velocidade inicial é o que está dando aqui, que é 20 metros por segundo, sobre o ΔT, que é o tempo, que é 8 segundos, que é o que está dando lá na questão. Pronto, aí calculando isso aqui, né? Aqui vai fazer o quê? Uma regrinha de 3 simples, meio por extremos, certo? Então vai ficar o seguinte, menos 2,5 vezes 8 vai dar menos 20. E esse V menos 20 vezes 1, que aqui embaixo é 1, vai ficar V menos 20, que aqui faz regra de 3, tá, gente? Meio por extremos aqui, ó. Beleza? Aí quando eu organizar isso aqui, vai ver que a resposta vai dar zero. Por quê? Ó? Pega 20, passa para lá trocando sinal, vai ficar 20 positivo, então fica 20 menos 20. Ou seja, eu vou ficar com velocidade final igual a zero, que é 20 menos 20. Então tá aqui, tá, gente? Velocidade final vai ser zero. Ou seja, o automóvel estava numa velocidade de 20 metros por segundo. Se vai haver uma frenagem, né, vai haver um movimento retardado, vai frear, então ele vai começar a frear até chegar na velocidade final. E nesse caso, depois de frear, chegou na velocidade do quê? Zero. Ou seja, parou o carro, tá? Então, a velocidade final seria zero. De acordo com a aceleração fornecida pelo exercício, a velocidade final desse móvel deverá ser nula ao final dos 8 segundos. Aí a resposta. Continuando aí, o último assunto, tá, para a gente finalizar. Movimento uniforme. Movimento uniforme. O movimento uniforme ocorre quando o móvel desloca-se em linha reta e com velocidade constante. Num movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Eu já falei um pouquinho, tá? Mas movimento uniforme, olha que não vai haver aceleração, porque a aceleração é nula. Por quê? Porque a velocidade do móvel vai ser constante. Ou seja, não está aumentando a velocidade para que haja aceleração. Então, olha só. Se eu tomar isso aqui como ponto inicial, no exemplo aqui, ó, na imagem, aqui é o ponto inicial, olha que ele vai passar aqui nesse ponto, começar nesse ponto, né, com a velocidade de 20 km por hora. Depois de um tempo, ele vai chegar aqui e ele vai passar com a mesma velocidade de 20 km por hora. Depois de um mesmo tempo, ele vai chegar nesse ponto aqui com a mesma velocidade, 20 km por hora, ou seja, a velocidade é constante em tempos iguais, em intervalos de tempos iguais. Então, a velocidade sempre vai ser a mesma, certo? Um movimento uniforme. Só isso, tá? Aqui outro exemplozinho, ó. Uma moto, por exemplo, ela começa aqui. Então, aqui é o espaço inicial, certo? Espaço inicial. Aqui tem outro espaço, que é essa distância aqui. Depois tem esse outro espaço aqui, que seria o espaço final. Olha, gente, que no tempo de 0 segundos é onde ela vai começar, ou seja, ela vai andar 0 metros, tá? Posição de 0 metros. Então, se não passou nada de tempo, não andou nada. Depois de 1 segundo, ela vai andar 10 metros. Depois de 2 segundos, vai andar 20 metros. Depois de 3 segundos, 30 metros. 4 segundos, 40 metros e assim por diante. Ou seja, a distância sempre está sendo a mesma, no mesmo intervalo de tempo. Tá? Aqui está dizendo a mesma coisa, tá? Velocidade. No tempo de 0 segundo, vai ser 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, vai ser mais 10 metros. Quer dizer, mais 10 não, vai estar na velocidade de 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, vai estar na mesma velocidade. 3 segundos, mesma velocidade, ou seja, a velocidade não está aumentando, certo? Você vai representar graficamente isso. Esse eixo aqui, que é o eixo Y, representa a velocidade. E esse eixo aqui representa o tempo, em segundos, tá?
olha que a velocidade vai ser sempre a mesma no intervalo de tempo diferente. Quer dizer, no mesmo intervalo de tempo, só que representando vai ficar dessa forma aqui, porque no tempo de 0 segundo vai estar na velocidade de 10 metros por segundo. No tempo de 1 segundo vai estar na velocidade de 10 metros por segundo. 2, 10 metros por segundo. 3 segundos e assim por diante. Então é constante. Fórmula do movimento uniforme. A gente temos essa fórmulazinha aí, né, que eu já falei, tipo, a gente considera tipo ali, ó, para fixar melhor a fórmula do sorvete, né? Olha só, sorvete. Então, a fórmulazinha de sorvete que representa justamente a função horária do deslocamento de um móvel, né? No movimento uniforme. Lembra que essa fórmulazinha é para movimento uniforme. Então, olha só, para me determinar a função horária, olha que vai ficar espaço, nesse caso, esse espaço aqui representa espaço final, tá? Delta S vai ser a mesma coisa que delta S0, que é o espaço inicial, mais velocidade, vezes a variação do tempo, vezes o tempo, tá? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade, vezes o tempo. Então, tá aqui a legenda de cada letrinha dessa, tá? O S representa espaço final, e nesse caso aqui está representando como posição, né? Onde ele vai ficar posicionado no final do trajeto. O S0 é o espaço inicial, tá? Que é a posição inicial. Velocidade, que é o V. E o ΔT é intervalo de tempo. Beleza. Exemplozinho aí para terminar. Olha, um móvel parte da posição inicial S0. Olha que já está dando espaço inicial, tá? Menos 15 metros. Após 12 segundos, encontra-se na posição espaço final 45 metros. Aí pede na questão, gente, determine a velocidade média desse móvel. Velocidade média. Lembra que velocidade, né? É só você pegar a variação de espaço e dividir pela variação de tempo. Espaço final aqui é 45, menos espaço inicial, que é 15, e divide pelo tempo, que é isso aqui. Então, está aqui a resposta. Para calcular a velocidade média desse movimento, usaremos a fórmula de velocidade média, que é essa daqui. Inserimos os dados fornecidos pelo iniciador questão. Olha aqui a velocidade final, quer dizer, o espaço final é 45, menos o espaço inicial, que é menos 15. Gente, observa que o espaço inicial aqui é menos 15, tá? Negativo. Então, quando eu jogar para lá na fórmula, tem que ficar negativo mesmo, tá? Então, fica menos, que é o menos da fórmula, e esse menos, que é do 15. Então, fica menos, menos 15. E se eu calcular isso aqui, negativo e negativo fica o quê? Positivo, né? Ou seja, vai ficar 45 mais 15. E se eu faço 45 mais 15 dá o quê? 60. Vai ficar 60 dividido para 12. 60 dividido para 12 dá o quê? 5. Ou seja, a velocidade é de 5 metros por segundo. O resultado indicado no móvel desloca-se 5 metros a cada segundo. Então, a resposta dessa letra A aqui, ó, determina a velocidade média desse móvel, vai ser de 5 metros por segundo, tá? Utilizando essas informações que tem aqui em cima. Letra B. Determina a função horária da posição do móvel. Se quer que determine a função horária, gente, só que aqui represente dessa forma, através dessa formulazinha aqui, né, do sorvete. Então, se eu pegar as informações que eu tenho aqui, ó, esse espaço final, eu vou deixar S mesmo, porque eu quero representar como função, tá? Como função horária. Lá não quer que ache quem é S, ou que pede para achar outra coisa. Só quer que represente qual é a função. A função horária desse movimento, desse móvel, né? Da posição desse móvel. Então, eu tenho que deixar esse Szinho aqui para representar a função. Então, vai ficar S igual S0. Quem é S0? Observe que S0 é menos 15. Então, vai ficar menos 15 aqui. Menos 15 mais velocidade. Quanto é a velocidade? Velocidade não é 5, que a gente achou? Não é 5 metros por segundo? Então, aqui nessa velocidade, coloca 5, né? Fica menos 15 mais 5 vezes o tempo, tá? Só que nesse caso aqui, o tempo, a gente não vai colocar o tempo de 12 segundos.
Por que eu não vou colocar? Porque se eu substituir, eu vou calcular a posição inicial. E eu quero deixar em forma de função, tá? Em forma de função horária. Então, só vou substituir esse S0 e esse V. Esse ΔT eu vou deixar do jeito que está, tá? Então, vai ficar S é igual a menos 15 mais 5 ΔT. Então, vamos lá. Olha só na resposta aqui. Ó. Para determinar a função horária desse movimento, basta identificarmos a sua posição inicial e velocidade. Em seguida, substituímos esses valores na função horária da posição. Então, fica a função horária essa, né? A formulazinha. Substituindo, botou menos 15 aqui. Tá aqui, ó, menos 15. E botou 5 no lugar do V, que é a velocidade. E o ΔT deixa, tá? Deixa o T. Por quê? Porque dessa forma vai ficar escrito em forma de função horária. Só isso na letra B, certo? Para a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. Calcula a posição do móvel para os instantes t igual a 0 segundo, tempo igual a 1 segundo, tempo igual a 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Em seguida, construa o gráfico de posição em função do tempo para esse movimento. Olha só, lembra que a função que a gente achou foi essa, não foi? Então, eu vou pegar essa função aqui e vou utilizar ela para responder a letra C. Porque quer saber a posição desse móvel no tempo de 0 segundo, de 1 segundo, de 2, 3 e 4, certo? Ou seja, eu vou pegar o t, que é o tempo. No caso, eu quero que o tempo seja 0, eu coloco o 0 aqui no lugar do t. No tempo de 1 segundo, eu vou colocar 1 no lugar do t. No tempo de 2 segundos, eu vou colocar 2 aqui no lugar do t. Eu vou substituir nesses valores, gente, vou respondendo e vou achando o S, né? Que é o espaço, a posição final, certo? Vai ficar assim, ó. Para calcular a posição do móvel para cada um dos instantes de tempo citados, usamos a função horária da posição. A função horária é essa. Aí no tempo de 0 segundo, coloca 0 aqui, vai ficar menos 15 mais 5 vezes 0, tá? E 5 vezes 0 dá 0, então fica menos 15 mais 0, que dá menos 15. Ou seja, espaço final, né, a posição final é menos 15. No tempo de 1 segundo, coloca 1 aqui no lugar do t. Então fica 5 vezes 1 aqui, tá? Então fica menos 15 mais 5. 5 vezes 1, 5. Menos 15 mais 5 dá 10, negativo. Então tá aqui, ó, menos 10. Tá? Depois de 1 segundo, o espaço final vai ser menos 10 metros. No tempo de 2 segundos, coloca 2 aqui. Então fica 5 vezes 2, 10. Menos 15 mais 10 dá menos 5. Então tá aqui a resposta. No tempo de 3 segundos, bota 3 aqui. Fica 5 vezes 3, 15. Menos 15 mais 15 dá 0. Então fica 0 aqui, ó. Espaço final. E no tempo de 4 segundos, bota 4 aqui. 5 vezes 4, 20. 15 menos 20 dá 5. Então tá aqui o espaço final. Aí para construir o gráfico desse movimento, é só fazer o seguinte, gente. Desenha o plano cartesiano, né? Eixo X e eixo Y. Um dos eixos vai representar o tempo e o outro eixo vai representar o espaço. Olha que aqui colocou o eixo X como sendo o eixo do tempo e o eixo Y como sendo o eixo do espaço, certo? Aí olha só, aqui nesse tempo aqui, ó, por exemplo, aqui representa 0, tá? No tempo 0 segundo, porque aqui é na origem do plano cartesiano. No tempo de 0 segundo, o espaço final é quanto? Olha que é menos 15. Então, vai pegar o 0 e ligar, né, ao menos 15. Aí eu vou achar o ponto. Então, o pontinho vai ficar aqui. Vai começar aqui, nesse plano cartesiano. O gráfico começa aqui. No tempo de 1 segundo, qual é o espaço final? É menos 10. Então, no tempo de 1 segundo, que é aqui, o espaço final é no menos 10, que é aqui embaixo. Então, quando eu fizer essa projeção desses dois valores, o pontinho vai ficar por aqui. Olha que faz parte do gráfico, tá? No tempo 2 segundos, quanto é que dá o espaço final? Dá menos 5. Então, no tempo de 2 segundos aqui, ó, aqui é 2, vai ficar menos 5 que é aqui. Olha. Então, o pontinho vai ficar aqui. Observe que faz parte do gráfico também. No tempo de 3 segundos, quanto é o espaço? 0. Então, o ponto fica aqui, ó, no 3, no eixo X, né? No eixo do tempo. E no tempo de 4 segundos, vou ter o espaço 5. Então, no 4 segundos aqui e 5 aqui em cima. Então, tá aqui o pontinho. Então, lembre que eu ia traçar uma reta que ia ligar esses pontos. É justamente essa reta que já está representada aqui. Então, esse é o gráfico que representa aquela função horária. Beleza? Sei que é um pouco complicado isso aqui, principalmente se vocês não viram função ainda, né, o assunto de função.
fica muito difícil. Mas, questão de atividade, prova que eu passar depois, eu não vou colocar essas questões assim que envolvem função não, tá? Que envolve gráfico, certo? É isso. Aí agora eu deixei exercício para vocês, tá, gente? Vocês vão responder o exercício aqui do vídeo, além do desafio que vocês vão fazer lá, né? Vocês vão desafiar seus colegas. Eita, a atividade aqui eu não deixei, gente, tá? Eu não fiz, na verdade. Ficou faltando eu colocar aqui o exercício. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o exercício e jogar lá no grupo em forma de Word, tá? Então responda o exercício para me enviar. Então é isso, gente. Espero que todos participem do desafio, tá? Vai ser bem divertido. Eu fiz com o segundo e o terceiro ano, eles gostaram bastante. E eu espero que vocês gostem também, tá? Então, é isso. Responda a atividade e até a próxima.